começar aqui as funções oxigenadas. As funções oxigenadas, obviamente, né, são compostos orgânicos que apresentam, além do carbono e do hidrogênio, o oxigênio na sua cadeia. Daí, funções orgânicas oxigenadas. A importância biológica, nós temos como exemplo os açúcares, né, o açúcar em geral, o amido, a glicerina, o colesterol, são todos compostos orgânicos oxigenados. As funções oxigenadas, elas são divididas em várias classes. Nós temos os álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácido carboxílicos e seus derivados. Nesse vídeo nós vamos ver os álcoois, tá? Os fenóis e as cetonas. No próximo vídeo, no Funções Orgânicas 2, nós vamos ver o restante das funções orgânicas. Nós vamos ver os éteres e ésteres, né? Faltou aí os ésteres. Aldeídos e ácidos carboxílicos e seus derivados, ok? Então vamos para os álcoois. Os álcoois, eles são compostos que representam o grupo hidroxila, o OH, ligado diretamente a um átomo de carbono, tá certo? Então nós temos aí como primeiro exemplo, né, uma cadeia carbônica e lá na sua pontinha nós vamos ter o OH ligado diretamente ao carbono. Isso é um álcool. O álcool, quanto à definição, quanto ao número de hidroxilas, ele pode ser um monoálcool, quando só tem uma hidroxílica, ou um poliálcool, quando tem mais de um hidroxila, ou seja, mais de um OH. Quanto à classificação de acordo com a posição, né, ele pode ser primário, um álcool primário, secundário e terciário. E aí lembra bem aquela classificação que a gente viu lá quando a gente falou de carbono, né? Que o álcool C primário é aquele álcool que tem a sua hidroxila, o OH, ligado a um carbono primário. O álcool secundário, o OH ligado a um carbono secundário. E o terciário, um OH ligado ao carbono terciário. Isso é que faz com que o álcool seja primário, secundário ou terciário. Nomenclatura, importantíssimo, tá? Relembrando aquela nossa tabelinha que nós vimos anteriormente, onde a gente tem met, et, prop, but, enquanto relação à quantidade de carbonos, a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós vamos dar o nome do álcool é justamente isso, contar o número de carbonos. E aqui nós temos como exemplo, né, um álcool, tem o OH, né, e nós temos apenas um carbono. Então, obviamente, nós vamos começar com o prefixo met. O prefixo met, ele justamente faz referência a um carbono. Depois, nós vamos olhar o grupo funcional, no caso a hidroxila, OH. Então, eu sei que é um álcool. O álcool tem como terminação ol. Então, nós vamos começar. Primeiro, prefixo. Nós vimos que é met, porque tem um carbono. Só tem ligações simples. Então, ele é an e ol porque é álcool. Então, como fica o nome? Met de um carbono, an de ligações simples e ol porque é um álcool, tem um hidroxila, como vocês vão vendo circulado de roxo. Então, ele juntando tudo, ele é o metanol. Vamos treinar novamente. Nós temos aqui embaixo um álcool. Com quantos carbonos? 2. Então, met, et. Muito bem. Seguindo a lógica, ligações somente simples entre os carbonos, an. E nós temos a hidroxila, então ol. Então fica como, juntando tudo, et de 2 carbonos, an de ligação simples e ol de álcool. Ficou como etanol. Mais um para fixar, né? Nós temos um álcool maior, só que dessa vez ele é um pouquinho diferente. Por quê, professor? Porque ele tem uma ramificação. Ele tem um CH3, que vocês podem ver aqui, né? Que ele é uma ramificação. Ramificação com um carbono é o metil. Então a gente começa dando por ele. Então esse álcool vai ser metil. Depois vamos para a cadeia principal, que é a cadeia reta. Conta quantos carbonos. Metil, traço. Quantos carbonos? 1. 2 na primeira esquina, 3 na segunda esquina, 4 que está ligado na hidroxila e 5 com o outro que está na ponta. O prefixo para 5 é pente, então ficou metil, pente, ligações somente simples, an, e por último,
hidroxilaol. Então ficou como, pessoal, ficou metilpentanol. Repetindo, o metil é do radical que está circulado em vermelho. O pente é o número de carbonos na cadeia principal, se vocês contarem são 5. O an, somente ligações simples. E o ol, porque é um álcool, tem hidroxila. Então ficou metilpentanol. Quanto aos álcoois mais conhecidos, nós temos alguns exemplos, como o metanol, né, que ele pode ser preparado da destilação de madeiras de origem fósseis, né, e também obtido de gás natural. Ele tem chama invisível, é altamente inflamável, é solvente industrial na indústria de plásticos, né, utilizado na indústria de plásticos. Pode causar intoxicação, cegueira, ou seja, ele é um produto que tem que ter muito cuidado para manusear, porque ele, o 30 ml desse álcool ele pode ser altamente fatal, né? E é utilizado como combustível na Fórmula Mundial, que é aquela fórmula antiga, a Fórmula Índia, né? O metanol. Ele tem que ter cuidado, que ele tem uma particularidade interessante, pessoal, interessante e perigosa, que quando ele pega fogo, ele é invisível. Então, o fogo do metanol, ele é invisível, né? Então, muito cuidado com esse rapaz. O etanol é o açúcar comum, ou o álcool comum que a gente conhece, que ele é acrescentado, por exemplo, nas bebidas alcoólicas, né? A substância orgânica obtida da fermentação dos açúcares da cana-de-açúcar, onde o representante muito comum que a gente conhece é a cachaça, né? E também no Brasil, né, ele é utilizado como o etanol, ele é usado como combustível numa concentração mais alta, tá? Professor, a pergunta que muito me fazem, professor, o álcool da bebida alcoólica é o mesmo do combustível? É e não é, a substância é a mesma, mas a concentração é totalmente diferente, tá, pessoal? A formulação do composto é totalmente diferente. Obviamente o álcool combustível, né, da bomba de combustível, ele é muito mais concentrado, muito mais forte. O álcool é o etanol é o mais conhecido, né, o mais conhecido por nós, né, por isso que ele tem uma grande importância. Só que ele tem que ter cuidado, obviamente. As bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e aguardente, bem como a sua indústria de perfumaria, né, o álcool ele tem que ter um cuidado no seu consumo, porque ele é prejudicial, né? Porque ele vicia, né? E segundo, porque ele causa, se o consumo for frequente em grande quantidade, ele tende a causar grandes problemas ao nosso corpo, né? Não só a questão da embriaguez momentânea, mas também questões de problemas no fígado, hepáticos, né? No fígado, no estômago e em outros órgãos do nosso corpo, tá bom? Então, os principais efeitos agudos do álcool, né? Quando está de 0,05 gramas por litro no nosso sangue, sobriedade, porém já tem os seus sintomas, né? Um leve flutuação, sintoma de flutuar, né? Acima de entre 0,3 e 1,2, euforia. 0,9 a 2,5, excitação. Estabilidade emocional, coordenação muscular, ou seja, você fica cambaleando. De 1,8 a 3, confusão mental, né? Estupor, você fica lesado, ou seja, fica lento, né? Apatia, uma inércia, pode ter vômito, né? Incontinência urinária. E de 3,5 a 5 é quando você entra em coma, né? E acima de 5 ele pode causar a morte por conta da queda no movimento respiratório, e você pode ter uma parada respiratória e pode morrer. O professor quer dizer que tem gente que pode beber até morrer? Sim. Tem gente que consegue esse feito não muito bom, né, de beber até conseguir entrar em coma geral e falecer. Próxima substância nós temos os fenóis. Os fenóis, eles são interessantes. O fenol, ele é usado como bactericida e fungicida, tem alto poder bactericida e fungicida, ou seja, mata bactérias e fungos. Foi o primeiro antisséptico comercializado com o ácido carbólico. É extremamente corrosivo, pode causar queimaduras na nossa pele, tá? E é venenoso, obviamente, quando ingerido, né? O tetrahidrocannabinol é o principal componente da maconha, né? Então, um dos fenóis é o THC. O THC, ele não, apesar do seu preconceito, obviamente, ele também tem a sua utilização hoje em dia. Foi descoberto que ele é muito importante no tratamento de algumas doenças
neuromusculares, né, nervosos musculares. Então, algumas pessoas são autorizadas a ingerir essa substância, o THC, obviamente quantidades controladas, e que é importante no tratamento da sua doença congênita, tá bom? O que representa o fenol? O fenol nada mais é, pessoal, do que um ciclo, né, uma cadeia cíclica orgânica com o H ligado nessa cadeia cíclica. Então, o fenol eu não vai ter aqui uma aula sobre nomenclatura, mesmo porque a sua nomenclatura ela é muito particular. Então, nós vamos ter aqui primeiro apenas, né, a identificação. Então, se eu quero identificar um fenol, o fenol é o OH, hidroxila, que a gente viu lá no álcool, só que ligado num grupo cíclico, numa cadeia cíclica. Então, OH ligado diretamente a uma cadeia cíclica, fenol. Não está ligado numa cadeia cíclica, passa a ser álcool, ok? Então, essa é a diferença entre eles dois. Por último, na aula de hoje, nós vamos ter as cetonas. As cetonas elas são caracterizadas por um carbono ligado entre dois radicais, entre dois carbonos. E esse carbono é ligado diretamente com uma dupla ligação ao oxigênio, como vocês estão vendo aí. Tá? As cetonas, a mais comum que a gente conhece é a propanona. A propanona também é conhecida como acetona, comercialmente vendida, né? Como solvente de esmalte, tintas e vernizes. Mas a mais comum que a gente conhece é aquela que é utilizada para dissolver esmalte de unha. Na extração, ela também é obtida na extração de óleos e na fabricação de fármacos. A indústria de explosivos, né, utiliza algumas cetonas, né, entre elas a propanona, como gelatinizante da pólvora sem fumaça, no caso na fabricação de alguns explosivos. Nomenclatura. Tá? Aqui eu tenho 3 exemplos de cetonas, onde vocês estão vendo o grupo, né, o C-O, tá? Entre 2 carbonos. E aqui nós vamos aprender a dar um nome. Vamos começar pela primeira aqui, tá? A primeira de cima é a propanona. A propanona, vocês estão vendo, prop, porque tem 3 carbonos, met, et, prop. An, porque só tem ligações simples entre carbonos. E ona, porque o sufixo final para toda cetona é ona. Então, juntando tudo, fica propanona. Vamos para a de baixo. A de baixo nós temos, vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, but, met, et, prop, but. An, porque só tem ligações simples entre os carbonos. E ona, porque é uma cetona. Vocês estão vendo o grupo aí, né? O C-O. Então, nós temos a butanona. E por último, nós temos uma ramificada. Ramificada, vocês estão vendo os ramos, né, separados por esses arcos vermelhos, onde eu tenho 2 radicais com um carbono só, ou seja, são 2 metis, radicais metil. Se são 2 dimetil, tá? Então, dimetil, pente, porque nós temos, tirando esses 2 carbonos dos radicais, nós vamos ter na cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5, met, et, prop, but, pente, então são 5 carbonos, então é pente. An, porque só tem ligações simples entre os carbonos, e ona, porque o sufixo final para acetona é ona. Então, juntando tudo, nós vamos ter a dimetilpentanona, tá ok? E aqui nós temos os destaques.